Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta segunda-feira, dia 29 de abril, penúltimo pregão aí do mês. Temos o Ibovespa agora às 11 horas e 8 minutos, apresentando uma alta de 0,86%, em cima de um nível de suporte que foi perdido, gerando a primeira sinalização positiva em relação ao topo que foi montado, que era não oscilar abaixo da mínima dessa pequena congestão que a gente vê no G60. Então, por enquanto, vai de novo testando um nível que considero ainda um teto importante para o Ibovespa, o que seria bem significativo em termos de baixa, a perda da mínima da sexta-feira. PETR4 no pregão de hoje apresenta uma boa alta de 5,03%, abriu com um bom gap de alta, esticando um pouco mais esse movimento de alta e se aproximando de uma região mais significativa de resistência. Tem alguns pontos de resistência no gráfico diário, 20,24, tem outra região na faixa dos 20,50, mas o ponto que eu considero mais significativo de resistência gira em torno de R$ 20,60. O fato é que, para mim, não vejo uma alternativa de compra com esse movimento já de alta dessa ação, comprar aqui esse gap de alta, a não ser que seja para uma operação de day trade, e mesmo assim eu ainda não vejo a configuração adequada já para essa entrada de day trade com esse movimento sem uma correção efetiva aqui dentro do pregão. Vale 5 no pregão de hoje apresenta alta de 0,79%. Essa já não vem conseguindo gerar um movimento mais forte para cima, acompanhando a alta do dia do Ibovespa. Na realidade até está com um percentual parecido, mas o fato é que ela nem conseguiu sair de uma pequena congestão. Se perde a mínima da sexta, também reforça uma chance de queda na ação de continuidade da formação desse topo, enfim, da continuidade de um movimento de baixa pelo gráfico diário a favor da tendência dela de curto prazo. Olhando agora para outros ativos, como BBS3, apesar da alta do Ibovespa, eu vejo ativos importantes, o setor de bancos continua ainda fraco, como BBS3, perdendo força, já tem um movimento de baixo, o Ibov não está dando um repique, não está subindo, não abriu bem, o ativo não consegue subir, está com queda de 1,63%. É fato que a gente tem aqui no curto prazo uma leve tendência de baixa, um leve pivô de baixa, mas a questão é que não consegue gerar um repique ainda. Aumenta-se a chance de gerar um repique no decorrer dessa semana deste movimento de baixa. Mas a questão principal é que, como tem uma tendência de baixa de curto prazo, como a tendência de médio prazo da BBS3 após o fechamento da semana passada, vindo para baixo desses dois topos, ficou fraca, fica mais arriscado a operação na ponta compradora de curto prazo. O fato que daria para tentar fazer no decorrer da semana é buscar aqui um próximo nível de suporte, se chegar nesse próximo nível de suporte, mas está monitorando o ativo para ver se ela consegue gerar alguma sinalização através de um gráfico intraday de recuperação em um movimento aqui de alta, que seria o repique dessa tendência atual de baixa. O nível de resistência mais importante para esse ativo giraria em torno dos R$ 26,00, dois fundos ali anteriores. Ambev4 é outro ativo importante, tendência de baixa já vinha e não consegue gerar, já teve o seu repique de alta, gerou aqui um movimento de alta, repique de alta dentro da tendência de baixa. O semanal dela está num ponto importante, várias semanas de queda e nada de conseguir gerar recuperação. Pelo contrário, está gerando mais um pivô de baixa. Por enquanto, não há nenhum indício, nenhuma sinalização de perda de força nessa tendência de baixa. Avaliaríamos depois dessa mais uma perda de fundo anterior se vai dar continuidade mais forte para baixo ou vai começar a apresentar divergência de alta e aí sim poderia proporcionar alguma alternativa de entrada olhando mais para o curtíssimo prazo, mas no momento não enxergo essa entrada de forma clara em cima da Ambev4. Próximo nível de suporte mais pela região ali dos R$ 76,00 até os R$ 75,50. Olhando agora para os IN5, só para ressaltar dois pontos em relação a esse radar do mercado. De análise que a gente comentou anteriormente. A PDGR3, a possibilidade de venda dela foi abortada e a PECAR4, comentada na última análise de encerramento do pregão, tende a gerar day trade após aí o rompimento da máxima da sexta-feira. Day trade não, desculpa, é uma operação de curto prazo após superar a máxima da sexta-feira, conforme a gente tinha comentado na
no pregão de sexta-feira, no fechamento da sexta-feira. Sabesp 3 está num cenário do dia também dessa forma, era ativo forte para cima, como a Ambev, como os bancos, e perdendo força. O setor de papel e celulose também continua fraco. E a Usiminas, que a gente tinha comentado aqui nessa região, uma possibilidade dela perder força e estaria mais bem configurada para venda do que para compra, ela terminou confirmando essa análise que a gente comentou, um pivô de baixa que ela tinha, batendo em um nível de resistência importante, com fraqueza para subir, e terminou gerando um sinal bem negativo aqui no gráfico intraday, perdendo um suporte em torno de 10,36. Após isso, despencou no pregão de hoje, apresenta queda de 3,18%, gerando mais um pivô de baixa. O próximo nível de suporte importante nesse ativo, na atual tendência de baixa, gira em torno de R$ 9,35, 9,30, 9,35. É toda uma faixa de preço que vai até aqui no gráfico diário em torno de 9,20, juntando ali dois fundos do semanal, e aqui no gráfico diário mais por volta de 9,20. Então esse é o nível mais importante de suporte. Fazendo a projeção alternada desse pivô que ela montou, também uma projeção usando os números do Fibonacci, também estaria com o objetivo por volta dos R$ 9,35. Então, por enquanto, cenário desfavorável para pensar em ponta compradora, ao meu ver, em cima de uns em 5. Então é isso, um grande abraço, um excelente dia e até o nosso próximo Radar do Mercado.